De acordo com os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em cada 100 pessoas vivendo hoje no Brasil, 25 trabalham na cidade. 10 trabalham no campo. E 65 não têm trabalho economicamente produtivo. Isso significa que, atualmente, para cada 100 pessoas que precisam alimentar-se, apenas 10 estão no campo produzindo alguma forma de alimento. Para atender a esta necessidade crescente de alimentos, torna-se necessário o desenvolvimento de mais áreas cultivadas. Só o aumento da área cultivada, entretanto, não garante a continuidade do abastecimento de produtos agrícolas. É necessário desenvolver novas técnicas agrícolas, baseadas no preparo do solo, melhoramento de variedades de plantas, uso de fertilizantes, emprego de máquinas e implementos e, finalmente, o controle de pragas, doenças e ervas daninhas. Esses controles são desenvolvidos de duas maneiras: o controle biológico e o controle químico. A técnica de controle biológico mais empregada no nosso meio atualmente é a que utiliza a mosca, que ataca a broca da cana-de-açúcar, e os fungos, que atacam os insetos. Essa técnica não apresenta nenhum perigo para as pessoas ou para o ambiente. O método de controle biológico, por ser mais seguro, deveria ser sempre utilizado. Entretanto, como esse método ainda não está bastante desenvolvido para combater todos os tipos de pragas e doenças, o homem vem utilizando cada vez mais o controle químico. Esse controle é feito através do uso dos chamados defensivos agrícolas. Embora resolvam problemas imediatos do homem, os defensivos agrícolas cobram um preço muito alto. A partir dos casos mais graves, aqueles que chegam a ser registrados em hospitais, pode-se ter uma amostra da situação. Esses acidentes ocorrem basicamente devido ao uso indiscriminado dos defensivos agrícolas. Sr. Roberto, o que é um defensivo agrícola? Bom, defensivo agrícola são produtos químicos que normalmente usados na agricultura para ajudar o agricultor a defender contra as pragas, doenças e ervas daninhas, para que ele tenha uma produção bem maior, sem concorrência dessas pragas. Os defensivos agrícolas são classificados em função de sua ação tóxica. Os que atuam contra os insetos são chamados inseticidas. Contra fungos, fungicidas. Contra ácaros, acaricidas. Contra nematóides, nematicidas. Contra formigas, formicidas. Contra ratos, raticidas. Contra outros roedores, rodenticidas. Contra ervas daninhas, herbicidas. Um herbicida só mata o mato ou também tem algum perigo para o homem? Não, o herbicida, desde que ele seja corretamente usado, né, nas dosagens que o próprio fabricante indica, e não haja erro nessas dosagens, ele só fará mal ao mato. Doutor Gilberto, por onde é que o defensivo agrícola entra no nosso corpo? Ele entra pela pele, pelo aparelho digestivo e aparelho respiratório. De que maneira que ele age? Ele entra na pele, ele dissolve na gordura e vai entrar para dentro do organismo. O maior local de absorção é cabelo, couro cabeludo, região da axila e região inguinal. Após o contato com o defensivo, aonde que ele vai agir no corpo da pessoa? Ele pode agir de uma forma direta, atuar direto sobre a pele provocando uma lesão. Ele pode agir na pele provocando alteração local. Ou ele entra no organismo, é metabolizado. Depois de metabolizado, transforma em substância mais tóxica ou menos tóxica e vai agir no pulmão, no cérebro, no fígado, no próprio rim. Oi, o senhor trabalha com defensivos agrícolas? Trabalho. E o senhor está tomando leite por quê? O senhor acha que vai ajudar a evitar a intoxicação? Combater a intoxicação do produto.
O leite combate o veneno? Combate, leite puro se combate. Combate. Doutor Gilberto, uma pessoa que toma leite, ela está evitando uma possível intoxicação por defensivo? Não, muito pelo contrário. O leite, por ele ser rico em gordura, o pesticida dissolve na gordura e aumenta a penetração do veneno dentro do organismo, podendo aumentar, inclusive, a intoxicação. Então, o leite serve como alimento, nunca como desintoxicante. Senhor Roberto, como é que a gente pode saber se um produto é altamente tóxico ou pouco tóxico? Todos os produtos agrícolas, ele vem na embalagem deles já com uma classificação. Se é altamente tóxico, moderadamente tóxico, pouco tóxico. Na própria embalagem dele já vem. A recomendação é por cor. Os defensivos agrícolas altamente tóxicos são identificados com uma faixa vermelha. Os medianamente tóxicos são identificados com uma faixa amarela. Os pouco tóxicos são identificados com uma faixa azul. E, finalmente, os praticamente não tóxicos são identificados com uma faixa verde. Os defensivos são mais tóxicos quando em contato com a pele ou com a boca? Não, o defensivo ele vai ser mais tóxico ou menos tóxico de acordo com o produto. Existe uma maneira de saber se um é mais ou menos tóxico pela via oral ou não? Existem já trabalhos mostrando que determinados produtos são mais tóxicos ou menos tóxicos porque você conhece toda a via de metabolismo dele. Então, você conhece o produto pela via de metabolismo dele. Tem um detalhe, absorvido pela boca, provavelmente a quantidade a ser ingerida sempre é maior e pode se absorver em maior quantidade de uma vez. Talvez isso seja mais tóxico. Quais são os sinais que uma pessoa apresenta quando ela está com uma intoxicação de defensivo agrícola? Bom, sinais vai depender do produto. Por exemplo, a intoxicação por clorado é sistema nervoso central. Então, é cefaleia, dor de cabeça intensa, ataques tipo convulsão, descontrole, distúrbio de conduta, muito mais no sistema nervoso central. Se for um produto fosforado, ele vai ser muito mais, por exemplo, diarreia, vômito, salivação excessiva, falta de ar. Bom, então vamos ver agora o que acontece no homem através de uma demonstração em ratos da intoxicação por inseticida organofosforado. Para esse experimento, nós vamos usar um inseticida chamado diclorvos, que é conhecido muito por DDVP. Esse produto é um inseticida organofosforado e nós vamos dar então uma dose de 150 miligramas por quilo através da via oral. Vamos dar na boca desses ratinhos e isso corresponde ao homem a uma dose de 9 gramas, 9.000 miligramas. Seria como uma colher de sobremesa que o indivíduo ingerisse. Vamos soltar o cronômetro e vamos verificar quando começam os sintomas nesse animal. O primeiro sintoma geralmente é o animal tenta tirar a saliva da boca, porque ele não consegue engolir a saliva, então ele tenta com a mãozinha tirar a saliva. Estamos vendo também que os músculos da mandíbula começam a se contrair, também o efeito do inseticida. O animal começa a andar de uma maneira anormal, isso devido também à interferência do inseticida com os músculos das patas. Então nós vemos que esse animal começa a ter um comportamento anormal. Está começando a aparecer os tremores no animal, então o animal não consegue se locomover, porque ele tem o efeito do inseticida já nos membros. Isso é importante porque o indivíduo que está intoxicado não deve se locomover devido ao acúmulo de uma substância chamada acetilcolina nos nervos. O olho do animal começa a saltar uma exoftalmia
Nós estamos entrando, então, nessa fase de convulsões e o animal começa, então, a entrar numa fase crítica de sobrevivência. O animal entra numa fase de coma, as convulsões e a morte. Esse animal, após morrer, ele ainda irá continuar mexendo as extremidades devido ao efeito do inseticida, acumulando acetilcolina nas terminações nervosas e provocando, então, contrações mesmo pós-morte. Esse animal já está morto. Primeira medida de socorro são tratamento sintomático, para aí você tentar depois identificar o produto e agir de acordo com o produto. O que seria um tratamento sintomático? Por exemplo, uma pessoa leiga como eu. Tentar cortar a diarreia, tentar cortar vômito, tratar dor de cabeça. Tá? E depois, se você já sabe o produto que está, identificou o produto, você agir com substâncias específicas. É lógico, o tratamento só vai resolver com a atitude agindo diretamente sobre como um produto que intoxicou. Pode dar alguma coisa para acidentar, para neutralizar a intoxicação? Depende do produto, certo? Existem produtos que você pode usar determinadas substâncias que vão neutralizar, por exemplo, por via oral. Absorveu algum produto, você joga um outro produto em cima para neutralizar, tá certo? Depende do produto. Mas normalmente o cuidado é limpeza de pele, é evitar o contato, coisas desse tipo. Não depois de intoxicado, já é tratamento mesmo da doença. Os sinais de contaminação com uma pessoa aparecem na hora que ela se contamina ou pode demorar algum tempo depois? Bom, lógico, ela pode aparecer na hora, mas também pode aparecer depois de algum tempo. Vai depender do produto. Inclusive, o tratamento do intoxicado por um órgão fosforado, recomenda-se internação por 24 horas ou mais, porque ele pode haver de novo retornar ao quadro de intoxicação aguda dele, se você der alta precoce. Roberto, quais as principais causas de acidentes com defensivos agrícolas? Os acidentes causados com defensivo agrícola, um é o mau manuseio do produto, outro é falta de segurança, não usando equipamentos apropriados, e o próprio equipamento também de aplicação, que tem que ser bem regulado, sem vazamento, sem nada. Conforme já foi analisado, nas condições atuais, não há mais como desenvolver uma boa agricultura sem o uso dos defensivos agrícolas. Entretanto, estão mais do que comprovados os efeitos danosos desses produtos para o ambiente e para as pessoas. Assim sendo, a única solução é uma utilização mais segura dos defensivos, de uma forma em que se protejam o homem e o ambiente. Roberto, existe a possibilidade de você trocar um produto muito tóxico por um menos tóxico, sem prejudicar o controle das pragas e doenças? Ah, sim. Na época de se fazer planejamento para a compra do produto, a gente já deve escolher o produto menos tóxico. E sempre tem surtido efeito. E o que é prazo de carência? Prazo de carência é quando você aplica um produto, na embalagem dele, vem que ele tem 15 dias de carência. É que você aplicou hoje, dentro desses 15 dias você não pode pegar o produto para consumo. Tem um exemplo de algum produto? Vamos pôr no caso do cultivo do tomate. Você aplica um determinado produto hoje no tomateiro, contra uma doença, ou um inseticida ou um fungicida, e no rótulo do produto vem que ele tem 7 dias de carência, por exemplo. Então, dentro desses 7 dias, esse fruto não poderá ser consumido. Pode acontecer o quê? Não, que antes desse prazo, ainda poderá haver resíduo do produto no fruto. Além da substituição de um defensivo muito tóxico por outro menos tóxico, uma medida importante é o seu armazenamento de forma segura. A primeira condição
é que o depósito fique distante de casas, estábulos ou outras instalações e seja coberto, fresco e ventilado para evitar a evaporação e o consequente acúmulo de substâncias tóxicas no ar. O depósito deve ter portas fechadas. A entrada só deve ser permitida a pessoas autorizadas. Além disso, deve-se colocar placas indicando os perigos de intoxicação e de incêndio. Os produtos devem ser armazenados em separado para evitar que se misturem e venham a reagir entre si, gerando um terceiro produto ainda mais tóxico. As pilhas não podem ser muito altas e devem existir corredores entre as pilhas e entre as pilhas e as paredes, para evitar o alastramento e facilitar o controle de incêndios. Os defensivos devem ser mantidos em suas embalagens originais e sem vazamento. O depósito de defensivos não pode armazenar alimentos, sementes, água ou outros materiais. A formulação dos defensivos é a etapa mais perigosa do trabalho. É onde se manipulam os produtos mais concentrados antes da sua diluição. Caso a formulação seja feita antes de ir para o campo, deve-se prever um local com boa ventilação para impedir a concentração de vapores, pós e névoas dos produtos. Além disso, a pessoa deve estar equipada com calça e camisa com mangas compridas, dibrim, capuz de tecido de algodão, óculos de proteção, luvas, avental e bota de PVC. Quando o defensivo vai para a lavoura já formulado, o transporte deve ser feito em tanque fechado e sinalizado, e os operadores viajam em compartimento separado. Quando a preparação do defensivo para aplicação é feita no campo, os produtos devem ser transportados em carreta fechada, ventilada e sinalizada, e os operadores viajam em veículo separado. O veículo deve dispor de bancos e cobertura para proteção contra chuva, poeira e vento. Além disso, o veículo deve ser adaptado para servir de vestiário, onde o pessoal possa trocar e guardar a roupa e os equipamentos. A formulação dos defensivos no campo é a mais frequente. Apesar da área ser aberta e ventilada, é necessário que a pessoa esteja protegida e que o trabalho seja realizado da forma mais confortável possível. Uma boa solução para isso é o uso de uma bancada articulada, montada na parte traseira da carreta de transporte. Após a formulação e o enchimento do tanque do equipamento aplicador, a próxima etapa é a aplicação. Quando a aplicação é feita através do sistema mecanizado, o tratorista e o operador do equipamento aplicador ficam sujeitos a respingos, vapor e névoa do produto. Por isso, a aplicação de defensivos, mesmo na forma líquida, não deve ser feita em dia de muito vento, o que evita também o deslocamento do produto para outras áreas. A aplicação de defensivos com pulverizador costal é ainda mais problemática que a mecanizada.
Além do risco de ser atingido por vazamentos e pela aspersão, o esforço físico requerido para o trabalho torna a atividade bem mais difícil. Se, entretanto, o operador trabalhar protegido, evitar vazamentos no equipamento aplicador e não aplicar contra o vento ou em dia de muito vento, os acidentes podem ser evitados. Tá na hora do almoço? Tá sim. Vai fumar seu cigarrinho agora? Vou. Mas não é perigoso fumar cigarro quando você trabalha com defensivo agrícola? Ah, mas primeiro eu vou lá e lavo bem as mãos. Depois eu fumo meu cigarro. Ah, é? Mas não perto do defensivo, né? Não. Onde você fuma? Eu vou até o caminhãozinho, fumo lá por perto. A principal causa do envenenamento por defensivos agrícolas através da boca é a descrença das pessoas no risco da contaminação através das mãos. Uma boa lavagem das mãos e do rosto antes de fumar ou comer é a melhor forma de se evitar o envenenamento através da boca. E no final do dia, você troca de roupa ou você usa a mesma roupa? Eu ponho a minha roupa. É a minha, eu troco de roupa, ponho a minha pra ir embora. E amanhã, o que você vai usar a mesma roupa ou você vai trocar? Não, eu mando ela pra lavar. Eu troco de roupa cedo e mando a suja pra lavar. Conforme já foi explicado, a pele é uma das vias de penetração dos defensivos em nosso corpo. A roupa de trabalho é a melhor forma de impedir o contato dos produtos com a pele. Entretanto, nada adiantará esta proteção se a roupa não for lavada diariamente. Deve-se dispor de pelo menos 3 jogos de calça e camisa para cada operador, de modo que se tenha sempre um lavado e passado. Para tanto, é necessário que haja uma máquina de lavar, ferro e tábua de passar, um local para passar e guardar a roupa e uma pessoa devidamente treinada para executar estes serviços. No final de cada dia de trabalho, as roupas utilizadas são trocadas por roupas limpas. Sempre que ocorrer um vazamento de defensivos que atinja a uma pessoa, a parte afetada deve ser lavada imediatamente com água e sabão e a roupa deve ser trocada. Uma boa forma de se resolver todos esses problemas é construir uma base provida de vestiário, chuveiros, lavanderia e depósito de equipamentos. É importante lembrar que ao final de cada dia de trabalho com defensivos agrícolas, além de trocar a roupa, a pessoa deve tomar um banho completo com água fria ou morna e sabão. Uma das práticas mais perigosas na aplicação de defensivos é a tentativa de desentupir os bicos com a boca. Oi, diz uma coisa. Quando obstrui o bico, como é que você faz para desobstruir? Então, a gente pega um palito, passa por dentro dele, balança e já sai a sujeira. Faz aí para eu ver, como é que você faz? A melhor forma para executar esse trabalho é utilizar um palito de dentes ou a própria folha da cana. Faz entupido, Como é que você sabe? porque dá pra ver de um lado ao outro. Após a utilização dos defensivos agrícolas, para onde que vão as embalagens? As de papelão nós queimamos aqui na lavoura. E a de plástico, de latão, essas coisas levamos no depósito. Posso de volta? Um dos grandes perigos oferecidos pelas embalagens de defensivos agrícolas é que, por serem práticas e bonitas, acabam levando a pessoa a utilizá-las como balde, depósito de água ou de combustíveis. Essas embalagens, mesmo lavadas, ainda contêm restos de veneno e acabam por contaminar quem as utiliza. A melhor forma de se evitar esses problemas é criar uma área própria para o descarte das embalagens. Essa área deve ser afastada de rios, lagoas, represas, moradias ou estábulos
E além de ser sinalizada sobre os perigos existentes, deve ser cercada para evitar a entrada de estranhos. Se não houver nenhuma recomendação em contrário, as embalagens de papel e de plástico poderão ser queimadas. Doutor Gilberto, qualquer pessoa pode trabalhar com defensivos agrícolas? Não. O indivíduo, para trabalhar com defensivo agrícola, ele tem que estar muito bom de saúde. O indivíduo desnutrido, ele tem uma propensão mais rápida a ser intoxicado. O indivíduo com uma doença crônica, renal, pulmonar, ele deve se evitar o trabalho. E menores de idade deve se evitar porque está em fase de formação e o produto pode agir de uma forma diferente. Vocês fazem exames? Que tipo de exames que eles têm que fazer antes de trabalhar com defensivos? Existe por norma, por lei, a exigência do exame pré-admissional e o exame médico periódico. O pré-admissional se faz na admissão do funcionário, seleciona ele através de uma série de exames, exame clínico, exame laboratorial, e o periódico recomenda que se faça de cada 6 meses. Cada 6 meses se repete o mesmo exame para verificar se o indivíduo está sofrendo ação da atividade de trabalho dele. E quando a pessoa está com gripe ou com outro problema de saúde, ela pode trabalhar com defensivo ou se torna mais perigoso? É óbvio que se o indivíduo está doente por qualquer motivo, ele deve ser avaliado por um médico antes para verificar as condições de saúde dele. Porque o início de suspeita de uma gripe pode ser, por exemplo, o primeiro sintoma de uma hepatite. O indivíduo pode estar com uma lesão hepática e você não pode colocar ele num tratamento com manuseio com pesticida. Contaminação dos alimentos. Médicos, agrônomos e técnicos agrícolas alertam. A população está consumindo frutas, verduras e legumes contaminados por agrotóxicos. Também chamados de defensivos agrícolas, os agrotóxicos são venenos usados no combate às pragas das lavouras, das plantações. Apesar de, na maioria dos estados brasileiros, não existir ainda uma estatística oficial, os primeiros levantamentos indicam que a cada dia é maior o número de pessoas que morrem ou são internadas com sintomas de intoxicação. O próprio trabalhador rural também acaba como vítima porque quase sempre aplica os agrotóxicos sem nenhum critério, sem usar roupas e máscaras protetoras. Na verdade, médicos e agrônomos afirmam que o número de vítimas dos agrotóxicos deve ser bem maior do que se imagina, porque aqui no Brasil o problema ainda é pouco estudado. Paraná, o estado brasileiro com o maior número de mortes e intoxicações causadas por agrotóxicos. Aqui no Paraná, nos últimos 2 anos, já foram registrados 3.607 casos de intoxicações com agrotóxicos. 73 pessoas já morreram. As pesquisas mostram que 13 delas morreram em consequência direta da aplicação e 60 cometeram suicídio com os pesticidas, o que prova a facilidade de acesso a estes venenos. Seu Dabelo, por que o senhor está fazendo pulverização sem as roupas de proteção? Porque é mais difícil de a gente fazer essas pulverizagens com máscara e com luva. Então a gente arrisca fazer assim sem proteção. Há 6 meses, a cooperativa agropecuária da cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, vem fazendo coletas de sangue entre os agricultores aqui da região. Eles fizeram exames em 1.300 pessoas, entre os agricultores e seus familiares, e constataram que 39% apresentaram alterações, ou seja, de cada 100 pessoas, 39 estão intoxicadas. É difícil encontrar aqui em Santa Cecília do Pavão quem não conhece esta casa.
Nela mora o Devanir Alves Amorim, 22 anos, boia fria que em 1982 começou a apresentar sintomas de intoxicação por agrotóxicos. Como é que você explica você ter se intoxicado, sendo que você não aplicava agrotóxico na lavoura? Aonde a gente tá ali, a gente senta e chega o almoço, a gente já começa a almoçar, né? Não lava as mãos nem nada. Ali a gente fica pegando nos pés de algodão, onde já foi passado veneno e tudo. Depois que você se intoxicou, nunca mais você voltou a trabalhar? Não. Fartou remédio aqui em casa e não deu para ficar bom mesmo para enfrentar o serviço, né? Aí nunca mais trabalhei, não. O município de Goiôerê é o que apresenta o maior índice de intoxicação por agrotóxicos de todo o estado do Paraná. Dentro de alguns dias, toda esta área aqui estará plantada com algodão. No município são 30 mil hectares, uma área quase igual à de 1982, quando aconteceram 175 casos de intoxicação. Esta aqui seria a roupa ideal para o agricultor usar na hora de aplicar um herbicida. Ele deveria usar luvas de borracha, essa capa aqui com touca, máscara, óculos e uma bota de borracha. Além disso, ele só deve aplicar o defensivo agrícola de manhã bem cedo ou no final da tarde, para evitar o sol quente. Aqui está mais um risco de intoxicação. Essas embalagens de agrotóxicos deveriam estar enterradas para evitar a intoxicação de crianças e animais. Rio Grande do Sul, o drama de uma menina inutilizada por causa dos agrotóxicos. Há 4 anos, a família do senhor Luiz Mesavila, aqui em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, vive um drama. A Silvana, que é a filha mais moça, de 13 anos, está assim. Segundo os médicos, ela foi intoxicada por agrotóxicos. Até os 9 anos de idade, Silvana foi uma menina normal que sempre tirava os primeiros lugares na escola. Em 1980, ela tomou banho num tanque em que o pai guardava agrotóxicos e ficou assim. Hoje, Silvana tem a idade mental de 1 ano. O pai, um agricultor simples, fala com dificuldade sobre o problema da filha, mas faz um alerta para que outros pais não passem pelo que ele está passando. Eu gostaria que todo mundo tivesse o maior cuidado do mundo, que não tocasse, por exemplo, de ver uma filha, por exemplo, um filho, numa situação como eu tenho a minha ali. O caso de Silvana teve grande repercussão, mas o uso de agrotóxicos e o número de vítimas continua aumentando em todo o estado. Secretário, qual é a situação aqui no Rio Grande do Sul em relação aos casos de envenenamento pelo uso de agrotóxicos? O Rio Grande tem tido já, desde que nós temos acompanhado esse problema, em torno de 180, 190 casos de intoxicação anual por pesticida. E isso, nesses últimos 3 anos, e atualmente também em 84, estamos com 80 e poucos casos. Esse ano tivemos 8 óbitos registrados. São números que nos chegam ao conhecimento e estão longe, acredito, da realidade, porque o número de casos de intoxicação e mesmo da mortalidade é bem maior do que aqueles que nós temos conhecimento. Bahia, os engenheiros agrônomos querem leis mais rigorosas para os agrotóxicos. No dia 5 de fevereiro desse ano, o engenheiro agrônomo Antônio Roberto Reis desapareceu durante uma pulverização que foi feita numa fazenda de algodão, no município de Guanambi, a 800 quilômetros de Salvador. Depois de algumas horas, ele foi encontrado, já agonizando, e morreu depois dos primeiros socorros. Segundo um laudo médico aqui fornecido pela Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia, o motivo da morte foi por ação de agrotóxico. Essa questão da morte do colega, não só a morte do colega, mas os danos que a utilização de pesticida na agricultura vem causando ao meio ambiente, especificamente à fauna, à flora e ao homem, vem levando a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia a desenvolver uma luta aqui a nível estadual para que se implante na Bahia um projeto de lei que regulamente o uso de agrotóxicos. Mas os produtos agrotóxicos são facilmente encontrados em qualquer loja. Por exemplo, aqui é uma casa que vende produtos veterinários. Vocês vendem isso aqui mais para que tipo de pessoas que vêm comprar? Para mais pequenas hortas, hortigranjeiros, assim, né, na periferia da cidade, certo? Essas pessoas trazem receita, alguma coisa, não? Não. É comprado mesmo clandestinamente, no caso, né? Rio de Janeiro, o primeiro caso comprovado no estado de morte por causa de agrotóxicos. Em Nova Friburgo, um dos principais centros produtores de hortigranjeiros no estado do Rio, Ari Ferraz, 36 anos, casado, pai de 2 filhos, foi mais uma das vítimas fatais dos agrotóxicos. Ele morreu no dia 24 de agosto, depois de passar 9 dias no hospital. Os médicos fizeram tudo para salvar a vida dele,
mas nada adiantou. Os rins e o fígado de Ari pararam de funcionar e uma infecção generalizada tomou conta do corpo dele. Só nos últimos 4 anos, Ari Ferraz lidou com 37 fungicidas e inseticidas diferentes nas plantações de tomate, pimentão, batata e alho. Como na maioria dos outros estados, no Rio também não há nenhum controle sobre a venda e uso de agrotóxicos. Muitos produtos altamente venenosos, alguns até proibidos em outros países, são vendidos e usados livremente por agricultores pouco informados do perigo. Esse pequeno produtor de Magé nunca teve qualquer orientação de um agrônomo sobre os cuidados que deveria ter no uso de agrotóxicos. O senhor, quando aplica esse produto, quantos dias o senhor usa depois da colheita? O máximo é 3 dias, 4 dias. O senhor aplica o produto e colhe já 3 ou 4 dias depois? 3 ou 4 dias após. Mas no vídeo está dizendo que o senhor deve colher 30 dias depois. Mas se colher ele após 30 dias, então já com dentro de 30 dias não tem mais nada no pé, porque ela vai endurecer toda, somente a vagem. A sua vagem vai chegar na mesa do consumidor, lá no Rio, 5 dias depois do senhor ter aplicado esse produto aqui? 5 dias. Qual é o risco para a saúde, o senhor que está lidando com isso aí? Então, os riscos são esses, que esse produto vai ter um resíduo acima do tolerável para o organismo. Isso quer dizer que nós estamos consumindo alimentos aí com resíduos de venenos assim em índices bem altos. Espírito Santo, entre as vítimas de envenenamento, muitas crianças. Aqui no Espírito Santo, em 1980, a Sociedade Espírito Santense de Agronomia demonstra que foram registrados 329 casos de intoxicação por agrotóxicos, com 32 mortes. Nesse mesmo período, 489 animais também morreram intoxicados. Em Vitória, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória registrou no período de setembro do ano passado a junho deste ano 20 casos de crianças intoxicadas também por agrotóxicos, com 8 mortes. No estado, nenhum levantamento específico sobre os casos de intoxicação por agrotóxicos e pesticidas foi realizado ainda com a frequência necessária. No caso dos números alarmantes fornecidos pela Sociedade Espírito Santense de Agronomia, eles se restringem somente ao norte do estado. Quanto ao trabalho que passou a ser feito pelo Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, os dados são apenas os das crianças que foram atendidas aqui. No município de Viana, a 20 quilômetros de Vitória, moram estes 3 irmãos, Dona Dolores, seu Argeu e Dona Mercedes de Souza. Eles ficaram cegos há quase 20 anos após aplicarem HCB numa lavoura de café na localidade de Governador Lindenberg, em Colatina. Mato Grosso, uma das maiores reservas ecológicas do mundo, o Pantanal, ameaçada de contaminação. Aqui em Mato Grosso, quem mais corre riscos com o uso de agrotóxicos são as vidas da fauna e da flora, portadoras de espécies em extinção. Algumas gotas desses produtos químicos podem intoxicar, por exemplo, aquele que é considerado um dos maiores pulmões do mundo, o Pantanal mato-grossense. O temor maior é de que a morte desça ao rio, ou seja, que os resíduos químicos, os agrotóxicos utilizados nas regiões agrícolas adjacentes aos rios Cuiabá e Paraguai, principalmente, transformem a região pantaneira em sucata química. Isso porque não existe uma fiscalização ou um controle para prevenir um desastre ecológico como este. E pequenas mostras do que ele poderia vir a ser estão espalhadas por todo o estado. No município de Tangará da Serra, 300 quilômetros de Cuiabá, milhares de peixes foram mortos recentemente em consequência do uso indiscriminado de agrotóxicos nesta região, às margens do Ribeirão Queima-Pé, nas plantações de arroz e de soja. Os moradores da cidade não foram poupados. Neste riacho se localiza a única estação de captação de água do município, o Saldo. 3 dias de interrupção no fornecimento, enquanto os técnicos da Emater encontravam no reservatório os sinais de carbofuran e endosulfan, os 2 defensivos químicos que em doses mínimas mataram os peixes e um pouco mais elevadas podem matar seres humanos. Aqui mesmo em Tangará, em 1970, dezenas de pessoas morriam diariamente abatidas por uma febre incontrolável, com características da malária e da raiva. A causa mais suspeita por essas mortes foi intoxicação por uso de desfolhantes numa fazenda próxima à cidade. Na época, Tangará ficou nacionalmente famosa como a cidade em que morriam 200 pessoas por dia. Guardadas as devidas proporções, no final dos 2 meses em que a febre brava, como ficou conhecida a doença, tomou conta da cidade, o número de mortos chegou a 2.000. No ano passado, o quadro em todo o estado era este: 500 agricultores intoxicados, segundo os dados da Delegacia Federal de Defesa Sanitária. E este número, de acordo com os técnicos do órgão, foi maior nos anos anteriores, quando os agricultores tinham ainda menos conhecimento sobre os produtos químicos que utilizavam. Minas Gerais, os médicos afirmam que o número de vítimas é cada vez maior. Não existe
existe em Minas Gerais nenhuma estatística de casos de doença, invalidez ou morte causadas pelo uso de agrotóxicos. Existe sim um levantamento feito pelo Centro de Controle de Intoxicação do Hospital do Pronto Socorro. Esse levantamento indica que 4.000 pessoas foram atendidas nos últimos 2 anos e dessas, 400 estavam intoxicadas pelo uso de venenos agrícolas. Isso somente na capital. E mais um dado, no último mês, 2 pessoas morreram. São Paulo, estado recordista no uso de agrotóxicos. Os números são alarmantes. Aqui em São Paulo, a utilização de defensivos agrícolas no estado chega a mais de 40.000 toneladas por ano, o que representa 1/4 de todos os agrotóxicos utilizados no Brasil. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, só no Vale do Ribeira foram registrados nos últimos 2 anos 186 casos graves de intoxicações por agrotóxicos, muitos deles fatais. Muitos trabalhadores usam equipamento de segurança para manusear com agrotóxico. Mesmo assim, não adianta nada. Foi o caso do João Antônio, que estava desse jeito, de macacão, bota, luvas e máscara. E ficou intoxicado, quase morreu. O que aconteceu exatamente? Como é que você estava mexendo? Estava trabalhando na bica, pegando a semente tratada. E daí então comecei a sentir uma espécie de ânsia. E logo já parei a máquina e pulei, abri o macacão, tirei as luvas e chamei o encarregado, mas não foi... E daí, um pouco, já não sabia mais nada e só acordei quando estava no centro médico. Doutor Ângelo, o senhor que atendeu, né, o João, como é que ele chegou? O João teve um caso de intoxicação por um inseticida carbamato e ele chegou no serviço com uma confusão mental total, com dificuldade para andar, inconsciente, transpirando muito, com secreção pulmonar e com um distúrbio de comportamento próprio de uma intoxicação grave por esse inseticida carbamato. Aqui em Campinas, o Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp atende pelo menos um paciente por dia vítima de intoxicação por agrotóxico. Muitos deles, mesmo com atendimento imediato, não conseguem sobreviver. Doutor, é grande a incidência de casos fatais por intoxicação de agrotóxicos? É relativamente grande a incidência de casos fatais, principalmente pelo comprometimento pulmonar. Como pode ser visto nesses raios-x? Aqui é um raio-x de um paciente normal, pode ser observada o pulmão, a transparência normal, que é o raio-x fica mais escuro, comparado com este, um caso grave de intoxicação por agrotóxico, como pode ser visto, está muito mais claro, a transparência pulmonar está diminuída. Este paciente, inclusive, faleceu. O uso indiscriminado de agrotóxicos é tão perigoso que alguns fabricantes começam a reconhecer isso e a distribuir para os principais hospitais do Brasil o kit médico, primeiros socorros, intoxicações por pesticidas. Mas na maioria dos casos não adianta nada o kit médico. Ele chega tardiamente e o trabalhador, o agricultor, morre por intoxicação. O que fazer para evitar que eles se intoxiquem por agrotóxicos? Duas maneiras, né? A primeira seria evitar o uso do agrotóxico. Isso a agricultura diz que é impossível. Segunda é usar adequadamente esse agrotóxico. E saber, o agricultor, o trabalhador rural tem que ter consciência de que todos esses produtos são venenos, são tóxicos. Ele deve procurar se informar, se orientar quanto ao uso de agrotóxico. E um dos caminhos mais rápidos e mais fáceis é procurar um centro de controle de intoxicação da sua região e se informar como usar o produto sem se intoxicar. Em Brasília, o anteprojeto de lei do governo sobre os agrotóxicos causa muita polêmica. O anteprojeto foi muito discutido durante o seminário sobre agrotóxicos promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Deputado, quais são as principais críticas que o senhor faz a esse projeto? É que a lei não proíbe produtos proibidos nos países de origem e comercializados aqui, ou que as leis estaduais proíbem. É evidente que o produto proibido nós também não permitimos. Agora, o produto não usado, nós permitimos, não vamos exigir que use na Alemanha ou na Suécia um produto tropical ou equatorial. As condições climáticas é que determinam. E agora, a opinião do presidente da Associação Nacional dos Produtores de Defensivos Agrícolas, Marcos Peçanha. O grande problema que existe hoje
que pode ser constatado facilmente é que o nível do elemento que aplica o produto é um nível bastante baixo em termos de educação. O que nós precisamos basicamente é elevar o nível desse homem. E um dos pontos, inclusive, que nós sentimos que é um pouco falho, inclusive nos nossos opositores, é exatamente alternativas viáveis. Porque sempre que se questiona um problema, mas não se dá alternativas viáveis ao fato. Em São Paulo, um exemplo de agricultura alternativa sem o uso de agrotóxicos está dando bons lucros. Cada vez mais os estudos de universidades e de agrônomos mostram que é possível diminuir consideravelmente o uso de agrotóxicos nas plantações, com controle biológico nessas plantações e as mais variadas armadilhas para evitar as pragas. Mas alguns agricultores vão muito além e não usam uma só gota de agrotóxico. É o caso dessa plantação aqui, que tem 3 hectares cultivados com uma produção anual de 80 milhões de cruzeiros. Tudo isso é fruto do trabalho do seu Suzuki, que é engenheiro agrônomo formado no Japão e durante 18 anos se especializou no uso de agrotóxico. E há 12 anos ele resolveu abolir a presença de qualquer elemento estranho à natureza. Por que o senhor resolveu abolir o agrotóxico? O senhor que estudou 18 anos agrotóxicos. Bom, primeiro, na minha opinião, alimentos têm que ser sadios, sem agrotóxico. O segundo, cada vez aumenta o preço de agrotóxicos, isso diminui o lucro de lavradores. Das 40 mil toneladas de agrotóxicos utilizadas na agricultura do estado de São Paulo, apenas 5 mil toneladas seriam necessárias para as plantações. Isso quer dizer que 35 mil toneladas de agrotóxicos são utilizadas indiscriminadamente. Quem afirma isso é o professor Aldo Malavasi, do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo, que tem uma experiência piloto aqui em Mogi das Cruzes de controle biológico nas plantações. Como é que é esse controle biológico que os senhores estão fazendo na Universidade de São Paulo? O que a gente faz é tentar aplicar armadilhas específicas para determinados tipos de praga. Nesse caso aqui, são armadilhas que atraem especificamente moscas das frutas. E com isso, a gente consegue diminuir bastante a aplicação de defensivos agrícolas. Quer dizer, é um método natural, é esse daqui que pega a mosca. Exatamente, quer dizer, é uma armadilha que é coberta de visgo, de uma substância pegajosa, a mosca é atraída pela cor amarela, ela fica então retida nessa cola. Isso daqui é absolutamente seguro em termos ambientais. E atenção, você vai ver quais são as frutas, verduras e legumes que apresentam maior perigo de contaminação por agrotóxicos. Tomate, cenoura, pimentão, couve, batata inglesa, morango, maçã, uva Itália, mamão papaya e laranja. E vamos ver agora o que se pode fazer em casa para diminuir o risco de contaminação sem deixar de comer os vegetais. Com a palavra, o engenheiro agrônomo Daniel Fonseca. Um conselho geral seria assim, lavar bastante, lavar bem. Essa lavagem é muito importante porque, de uma maneira geral, os alimentos sempre têm resíduos de agrotóxico. Pelo fato desses alimentos ficarem mergulhados na água, a água vai absorver, vai retirar um pouco desses resíduos. Consideraria ficar assim pelo menos uns 2 ou 3 dias dentro da água. No caso da cenoura e batata inglesa, que tem um poder de absorção muito grande de venenos, nós aconselharíamos a substituição. Eu diria que no caso da cenoura, usar abóbora. No caso da batata inglesa, usar um inhame, o aipim, a batata doce, que são plantas que não se usa agrotóxico. Em resumo, segundo os técnicos, os especialistas, ninguém precisa e nem deve deixar de comer frutas, verduras e legumes por medo dos agrotóxicos. É só tomar algumas precauções, como você acabou de ver. Mas uma coisa também é certa. Somente entendendo e respeitando as leis da natureza, o homem vai poder voltar a se alimentar sem correr o risco de se envenenar. A planta mesmo faz autodefesas. Isso é princípio de natureza.